Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso panorama bíblico aqui, que nós estamos fazendo, passando por todos os livros da Bíblia, e eu quero convidar você então a fazer parte aí da nossa comunidade, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like aí no nosso vídeo, para nós continuarmos aí a gravar o vídeo e saber que você gosta desse tipo de conteúdo aí, tá bom? Dá aquela força para o nosso canal. Então no vídeo de hoje nós vamos tratar aí dos assuntos, que fala sobre a continuidade, da chamada de Abraão, a promessa que Deus fez, o nascimento de seu filho, Isaque, e algumas coisas pelo qual, Abraão passou juntamente com a sua mulher, seu filho, aí na caminhada de fé, tá bom? Então, vamos lá, bora pro vídeo, colocar o texto na tela para você aí e vai acompanhando aí os nossos slides aí com os textos bíblicos aí para nós aprendermos da melhor forma, tá bom? Então, o texto agora está na tela aqui para que a gente possa acompanhar, Fica melhor para nós podermos acompanhar. Gênesis capítulo 20, Abraão engana o rei Abimeleque. E Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Interessante aqui que este local aqui, a região do Neguebe, significa aqui que Abraão morou perto do local do rio Neguebe, O rio Neguebe ele aparece lá em Gênesis, logo no início, quando Deus cria o jardim, e a Bíblia relata aí que a um lado do jardim, em uma parte do jardim, passava o rio Neguebe, tá? Então Abraão vai para Gerar, vai para esse lugar, e ele dizia que Sara, sua mulher, veja bem, Sara, sua mulher, era sua irmã, tá? Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Deus então respondeu no sonho, dizendo: sim, eu sei que você fez de coração puro, então o impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela e ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, Abraão vai para esse lugar e ele comete um erro aqui, dizendo que a Sara é a sua irmã. O rei dos filisteus, Abimeleque, aí era temente ao Senhor nesta época, de Abraão. E ele então fala aí que ele queria esta mulher para si, A Sara provavelmente era uma mulher muito bonita, por isso chamou a atenção do rei. Deus aparece então um sonho, diz para ele que ele vai morrer porque ele tomou uma mulher casada. Abimeleque então justifica, que eles disseram, que eles eram irmãos, está aqui escrito no texto, no versículo 5 do capítulo 20, E aí Abimeleque diz: olha, o senhor vai destruir um povo inocente, eu não sabia, que eles eram irmãos. Deus então respondeu sim, sabendo que ele tinha um coração puro e impediu que ele tocasse nela, pecasse contra Deus e que tocasse nela. Manda devolver, porque ele é profeta, tá? E vai orar em seu favor. Se não fizer isso, todos, se você não devolver ela, esteja certo de que todos os seus morrerão, tá? Abraão já começa aqui cometendo um erro e Deus mesmo assim ainda mantém uma aliança com Abraão aqui e não permite que o rei toque nela e explica para o rei o que está acontecendo. Abraão vai dar um motivo aqui então do que levou ele a fazer isso, Abimeleque pergunta: o que te levou a fazer isso, Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, irão matar-me por causa de minha mulher. Era um costume da época dos reis, olha só, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar.
então irão matar-me por causa de minha mulher. Era um costume da época, todo rei, quando encontrasse uma mulher bonita, se ela fosse solteira, noiva ou mesmo casada, ele tomava, se ele quisesse aquela mulher, ele tomaria aquela mulher para si. Tá? Era um costume daquela época fazer isso, e tem um registro na Bíblia Sagrada de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus e que também tomou uma mulher de um soldado para si, e Deus o castigou, né? Então era normal, era cultural isso de um rei querer uma mulher bonita para si. Ele olhava, botava os olhos em uma mulher, se ele desejasse, dificilmente aquela mulher não seria dele, tá? Por isso isso aconteceu, e Abraão tinha medo que isso acontecesse, então achou que esses homens não eram tementes a Deus e seguiam o costume da época, tá? Porque Abraão diz, olha, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e quem temesse a Deus não faria esse tipo de coisa, mas quem não temia a Deus, os reis que não temiam a Deus, tinham essa atitude, né, este hábito. Além disso, Abraão explica, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e venho a ser minha mulher. Então, como eu expliquei nos capítulos anteriores, lá Abraão fez a mesma ação lá no Egito, né? Chegou lá na cidade, num lugar, e disse, o rei também quis a mulher dele, ele disse que ela era irmã, e ele também tomou para si, nesses dois reinos, né? Mas, na verdade, Sara era irmã, meia-irmã de Abraão por parte de pai. Alguns estudiosos já chegaram a especular, né, que Sara talvez fosse irmã de Ló, sobrinha de Abraão. Porque Abraão também chama Ló de Abraão em alguns textos da Bíblia, né, alguns capítulos atrás. Mas não, Abraão dá o testemunho aqui dizendo que ele realmente é irmã de Sara por parte de pai e casou-se então com sua meia-irmã. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou o seu irmão. Era um combinado entre eles aí. A seguir, olha só o que Abraão fez. Orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, Abraão ora ao rei, né, ora pelo rei, Deus restaura novamente a saúde, né, das mulheres aí do rei, então eles voltam a poder ter filhos só porque Abimeleque havia tomado, né, a mulher de Abraão para si. A partir do capítulo 21, nós vemos aí que nasce o menino Isaque, né, o nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez o que tinha prometido. Então Deus cumpriu aquilo que prometeu a Sara, né? Como está escrito aqui. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, exatamente no dia em que Deus apareceu a Abraão lá na sua tenda e prometeu, na época certinha, né? 9 meses após ter aparecido lá e falado com Abraão, Isaque nasceu. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Deus já havia ordenado a Abraão dar este nome ao menino, né? Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus havia lhe ordenado, né? Já explicamos como que funciona aí a circuncisão, né? Que é uma marca na carne, né? O prepúcio do menino. Estava ele com 100 anos, olha a idade de Abraão, quando Isaque nasceu, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Por que Sara fala isso, né? Porque o nome Isaque, como nós temos aqui, ó, significa sorriso ou riso. Então Deus me encheu de riso, Deus me deu Isaque. E todos aqueles que souberem disso também rirão comigo pela minha felicidade, né? E ela acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque, veja bem aqui, Deus faz de novo a promessa, será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada.
mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-as a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, mais ou menos 150 metros, tá, de distância, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Tá? Então Sara mandou embora, Abraão se perturbou, mas Deus disse, fica tranquilo, porque eu vou cuidar dele, e o que eu te prometi é Isaque. Deus ouviu o choro do menino, olha só, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus, aqui o próprio Deus, do céu chamou Agar e disse, o que a aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque hei de fazer dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, veja bem, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Aqui termina a história de Isaque relatada na Bíblia Sagrada, tá? Isaque se tornou aí pai de 12 príncipes e das 12 nações árabes, tá? Que cercam a nação de Israel nos dias de hoje. Então de Abraão veio Israel e também veio as nações árabes, tá bom? Através de Ismael. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vai mais me enganar, nem a mim, nem aos meus filhos e os descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. E Abraão disse, olha, eu juro, né, não farei mais aquilo que fiz antes. Então, Abraão trouxe ovelhas e boi, deu a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. Então Abimeleque perguntou, o que significa essas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu, aceita as 7 ovelhas da minha mão como testemunho de que eu cavei este poço. Abraão estava tendo um problema ali com os filisteus, né? Que eles tinham tomado o poço que Abraão havia feito, né? Dava água naquele poço e eles haviam tomado. Então ele faz um acordo, né, com o rei, entrega ali 7 animais, né, 7 ovelhas, e aí então Abimeleque então toma ciência do que está acontecendo e devolve o poço a Abraão e faz um acordo. Ó. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Então Berseba significa juramento de poço ou acordo de poço. Tá? Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus, olha só, por muito tempo. Gênesis 22. Deus aqui vai provar a fidelidade de Abraão. É muito interessante nós vermos isso, que o evangelho está sendo pregado aí, né? Em todos os lugares, em todos os versículos, em todos os capítulos da Bíblia Sagrada, os livros do Evangelho, está sendo anunciada a salvação. Abraão representa a Deus, né, a Cristo, né, aquele que deixou a sua casa, deixou a sua terra, foi para um outro lugar, um lugar distante, e ouviu a voz do Senhor, obedeceu a Deus, cumpriu a vontade de Deus, o Pai, né? Então abençoou todos os povos da terra através dele. Abraão representa Cristo, que deixou a sua glória, deixou o seu lar celestial, veio à terra, se fez homens e através dele nós somos abençoados pela salvação das nossas almas, aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Então aqui, mais uma vez, no capítulo 22, vai ser ministrado aí o evangelho através de Abraão e de Isaque, tá? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, tome o seu filho. Deus falou a Abraão, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque. Por que o único filho? Parece contraditório aqui o que está sendo falado. É que Deus prometeu Isaque, o seu único filho. Tá? Deus não prometeu Ismael. Ismael foi
foi desejo de Abraão. Deus havia prometido Isaque a Abraão, essa era a promessa. E quando Deus chama Isaque de seu único filho, está fazendo referência também a Cristo. Isaque aqui representa a Cristo. Na teologia nós chamamos de tipologia, então ele é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, tá? Como Deus entregou o seu único filho, Deus também pediu a Abraão o seu único filho, o filho da promessa. Então, seu único filho a quem você ama e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então, Deus já está mostrando aqui como será a redenção da humanidade através do exemplo, né, de Abraão e de Isaque. Então, o Monte Moriá aqui hoje, ele é uma figura, ele é muito importante, né? Porque o Monte Moriá é onde está hoje o templo, né? A mesquita muçulmana, lá no Monte Sião, onde será reconstruído o terceiro templo de Salomão, e foi também feito o primeiro templo dos judeus, aí o templo de Salomão, em cima deste monte. Este lugar, Moriá, ele é localizado, né, em Salém, que hoje é Jerusalém, tá bom? Que é a capital bíblica de Israel. Então é muito importante esse monte aqui, ele tem um significado muito, muito importante, e através desse monte aqui também, Deus estabelecerá o seu trono, tá bom? Jesus estabelecerá o seu trono e governará aí a humanidade por 1000 anos aí, se assentará neste local, tá bom? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Então, lugar de adoração, né? Este monte se tornou um lugar de adoração, e assim é até hoje lá. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Tá? Isaque disse ao seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a pergunta de Isaque, que interessante. Onde está o cordeiro para o holocausto? Tá? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto. Então aqui já está acontecendo a pregação do evangelho e aquilo que Deus fará pela humanidade. Deus há de prover um cordeiro para si mesmo, tá? Para a redenção da humanidade. Isaque está representando o Cristo aqui, tá? É uma representação de Jesus. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, a fé de Abraão foi provada aqui, e aqui Abraão provou aqui que queria servir a Deus de todo o seu coração, e o evangelho aqui está sendo pregado já no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Olha só o que ele viu: um carneiro preso pelos chifres num arbusto, porque Deus proveu o cordeiro para si. Foi lá, pegou-o, sacrificou com holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá, porque ele proveu aí a salvação para a humanidade, tá? Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela dos céus e como areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigos, e por meio dela todos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Deus faz um juramento, mas por quem Deus iria jurar? Nós, quando juramos algo, nós juramos por Deus. Olha, juro por Deus, né? Alguém usa esse tipo de termo, né?
Olha, eu juro por Deus, alguém fala isso. Aqui Deus, ele não existe ninguém maior do que ele, ninguém está acima dele. Então, quando ele não tem por quem jurar, como ele não tem por quem jurar, porque ele é o criador de tudo, ele está no controle de todas as coisas, ele diz, olha, para Abraão, eu juro por mim mesmo, eu que sou o Senhor, que estou acima de todas as coisas. Então, como não há ninguém maior do que eu juro por mim mesmo, que eu vou abençoar você, você vai conquistar as cidades, tá? E olha só também, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Qual é a bênção que Deus está prometendo aqui? Ah, é a bênção material, é a prosperidade, é carro, é dinheiro e tal. Não, Deus está prometendo a bênção da salvação. Jesus é da linhagem, da descendência de Abraão. Então a salvação estava sendo anunciada através da vida deste homem aí, tá? Então, para nós entendermos aí melhor, é muito interessante o que a Bíblia nos traz, né? A Bíblia ela nos traz aí essas questões, né? E nos ajuda a compreender de uma melhor forma aí aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Espero aí que você tenha gostado, né, do nosso vídeo de hoje sobre a explicação desses 3 capítulos aqui. Eu te convido aí mais uma vez a comentar aqui no nosso vídeo, a compartilhar também com seus amigos o nosso vídeo e vamos estar interagindo e fazendo parte da nossa comunidade aqui no YouTube de estudos bíblicos, né, do conhecimento bíblico. Também no final aqui embaixo, né, do vídeo, aqui na descrição do vídeo, temos aqui cursos teológicos, você que gosta de aprender mais da Bíblia Sagrada, bíblias de estudo, também manuais bíblicos, dicionários, comentários bíblicos, tábua cronológica também da Bíblia. Você que gosta de aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, eu te convido a estar aí fazendo parte, né, desta comunidade e acessando os links aí para adquirir aí os seus produtos, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação, sua paciência e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!